A gente fala agora de dois problemas que muitas vezes são diagnosticados juntos na mesma criança: o déficit de atenção e hiperatividade e o distúrbio do processamento auditivo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Helene. Bom, tem muita relação um com o outro, né? Sim, às vezes, muitas crianças, muitos adolescentes são diagnosticados de maneira equivocada por alguns profissionais, porque o déficit do processamento auditivo central, ele pode passar muitas vezes despercebido em uma avaliação. Então, por isso, quando a gente fala de uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação das dificuldades de aprendizagem, nós precisamos considerar tudo o que está envolvido nessa dificuldade de aprendizagem. E o processamento auditivo central é um quesito chave aí nessa avaliação também. É ele que pode deixar a criança mais irritada ou às vezes até desatenta. Isso, porque assim, uma criança que apresenta a falha, né, do processamento auditivo central é uma criança que escuta perfeitamente bem. No entanto, o barulho a incomoda muito. Então, se ela está em algum lugar conversando com outra pessoa e ela escuta o barulho do ventilador e as vozes dessas pessoas, ela não consegue se concentrar em um ruído só. Então, na cabecinha dessa criança, vira uma mistureira, né? E essa dificuldade do nosso cérebro selecionar a informação mais importante, essa dificuldade de se manter concentrado em determinado, né, no barulho mais importante, pode causar inúmeros problemas de aprendizagem, inclusive até a letra feia. Então, não só o déficit de atenção e a hiperatividade, o TDAH, né, mas outros problemas de aprendizagem podem estar aí confundidos com o distúrbio do processamento auditivo central. E quais são as pistas aí para os pais, de repente, ficarem mais atentos para saber sobre esse processamento auditivo? Então, primeiro de tudo, a criança que tem a falha de processamento auditivo, né, muitas vezes ela pode nascer com isso já, pode ser uma questão genética. Uma criança que teve otites, né, a inflamação no ouvido de repetição enquanto eram pequenas, né, então são crianças que podem apresentar. Então, as causas do processamento, da falha do processamento podem ser estas. Quanto aos sinais, os sintomas mais comuns, então é uma criança que fala conversa com você olhando para sua boca, sabe, para tentar procurar algo para lhe chamar a atenção própria, né? Então, o fato da criança ficar olhando para sua boca é uma maneira de ela aumentar a atenção, o foco naquela conversa que ela está tendo com você. Uma criança que fica ouvindo televisão muito alto, sabe? Mais do que o normal, mais daquilo que a gente considera o volume normal. É uma criança que fica toda hora perguntando: o quê? Uma criança com letra feia, crianças que não conseguem entender o sentido figurado, que demoram a pegar uma piada, que demoram na interpretação de texto, que tem muita dificuldade para entender aquilo que um texto está dizendo, crianças que têm dificuldade para escrever, crianças que apresentam trocas também na fala e também na hora de escrever, né? Então, são muitos os sinais aí. E crianças que são irritadas, crianças que não param quietas, sabe aquela criança que não para quieta no lugar, que tudo incomoda, que parece que está doendo alguma coisa, que não para quieta nem um minuto. São crianças que podem ter, né, o diagnóstico de falha de processamento auditivo e não de TDAH. Por isso que o diagnóstico diferencial é importante. Tem como reverter esse problema no processamento auditivo? Sim, então o treino com um profissional da fonoaudiologia é essencial, né? E é fundamental para as crianças que são diagnosticadas com esse problema. Treinando, é claro que o fonoaudiólogo ele vai dar as dicas importantes para os pais, para os professores também. Então, além desse acompanhamento específico, são necessárias algumas modificações em casa. Às vezes a criança, a fono, né, o psicopedagogo mesmo, podem instruir os pais para que usem fone de ouvido em um volume um pouco mais abaixo daquilo que é habitual para a criança focar a atenção. A gente pede para que os pais chamem a atenção da criança ou tocando ou chamando várias vezes, né? O fulano, presta atenção antes de você dar algum comando. Forçar a criança a ter rotina, sabe? Fazer algo. Eu preciso, por exemplo, arrumar o meu quarto, mas para arrumar o quarto eu tenho algumas etapas a serem seguidas. Então, estimular as etapas serem concluídas da maneira que elas devem ser. Então, isso seria algumas dicas para os pais, né?
Já na escola, seria necessária uma prova mediada com um leitor, porque essas crianças, elas têm maior facilidade no entendimento das coisas quando elas escutam, quando tem alguém lendo em voz alta para elas, né? Então, a prova mediada seria uma alternativa também. Então, além do treino, além desse acompanhamento multiprofissional super necessário, é importante também que sejam tomadas providências em casa e também no ambiente escolar, né? E consegue-se uma cura ou consegue-se adaptar para viver bem com isso? Isso, se adapta, né? Então, assim, se treina o cérebro. O que é a falha do processamento? Então, o som, ele entra no nosso ouvido, mas o cérebro não consegue captar direito. Então, se treinar isso, se treinar esta habilidade, nós teremos melhora. Então, a habilidade de consciência fonológica, quando a gente treina significados, rimas, sons, nós melhoramos, né? Só que se a gente fica sem o treino, nós regredimos de novo nessa condição. Então, por isso que uma pessoa diagnosticada com falha de processamento auditivo, se ela não treinar, se ela não tiver acompanhamento por um tempo grande, né, e depois não continuar tendo, né, essas atividades que as fonos, que a equipe multidisciplinar recomenda, elas voltam a ter problema de novo. Então, é um trabalho que tem que ser feito sempre. Tudo que a gente mexe com o cérebro, Elaine, a gente cria conexões nervosas. O não treino ou o desuso dessas conexões nervosas implica no desligamento dos neurônios. Então, a gente perde essa habilidade. É como se fosse uma aprendizagem normal, né? Aquilo que a gente não treina, a gente esquece. A mesma coisa aconteceria com o processamento auditivo. Daí a importância de diagnosticar o mais cedo possível e já começar o tratamento. Isso, e é importante dizer também que os idosos, com o passar nós mesmos, né, com o passar dos nossos anos, aí nós podemos adquirir a falha de processamento auditivo. Então, é importante os idosos também, né, quem tem idoso em casa, perceber, de repente a pessoa fica, o quê? Não entende quando é chamada, sabe? Não presta muita atenção, pode estar desenvolvendo esse distúrbio. E já começa a fazer o treinamento. Com certeza. Tá certo, muito obrigada. Imagina. Viu?